Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, neste sábado, neste dia 25 de maio de 2019, nos colocamos como oferta viva em suas mãos para sermos usados por Ti. Por isso, fale através de nós, Senhor, que o Seu Espírito Santo se manifeste através de nós, levando este pão deste sábado, deste dia de hoje, este alimento àquelas pessoas que o Senhor escolheu para serem alimentadas. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora, vivificadora, reveladora, escrita na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 4, dos versículos 1 em diante. Portanto, vejamos, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, ele padeceu na carne por nós, ele já nos arrancou do pecado, ele morreu por nós para levar sobre ele os nossos pecados naquela cruz do Calvário, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. E também está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade, ou seja, a generosidade, a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, em sentido figurado, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia do corpo da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou seja, o Senhor Jesus Cristo já morreu por nós naquela cruz, já levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, ele desceu ao inferno quando ele morreu, quando ele foi crucificado, e pregou, e lá no inferno o Espírito Santo de Deus o ressuscita, ele prega para aquelas almas que não tiveram a oportunidade de salvação, que vieram antes dele, e ele dá a oportunidade de salvação àquelas almas que estavam ali, que morreram pagando, colhendo o fruto das semeaduras dos seus atos, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquelas pessoas que estavam no inferno, elas morreram, tanto aquelas da época de Noé, que morreram afogadas, que sofreram, que padeceram, quanto as de Sodoma e Gomorra, e outras tantas mais, outros milhões. O Senhor Jesus Cristo pregou para todas elas no inferno, deu a oportunidade de salvação, as arrancou do inferno, tomou as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, trancou o inferno, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que viu foi morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém? Tem as chaves da morte do inferno, e deu a oportunidade de salvação àquelas pessoas. Portanto, vejamos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, para que neste tempo que nos resta aqui neste mundo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, segundo os desejos desenfreados dos homens, mas segundo a vontade de Deus, andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. A vontade de Deus ela está expressa aqui na sua palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Então, vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, ou seja, em imoralidades,
em depravação de costume, em dissolução moral, concupiscências, desejos desenfreados da carne, borrachice. O que é borrachice? Estado de embriaguez, bebedice, glutonarias, comendo demais, etc., bebedices e abomináveis idolatrias. Portanto, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. O desenfreamento de dissolução é a correria desenfreada de devassidão, libertinagem, depravação e indecência. O desenfreamento de dissolução que se comporta desregradamente, não cumpre as normas, portanto, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vão receber no dia do juízo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Ou seja, eles foram julgados segundo os homens na carne, eles pagaram pelos seus atos, conforme nós já vimos em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear também se fará, mas vivessem segundo Deus em espírito. Eles tiveram a oportunidade de salvação. Eles foram salvos. Por quê? Porque Jesus desceu ao inferno e pregou para eles, amados. Deu a eles a oportunidade de salvação. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Sede sóbrios, sede moderados, que se comporta de modo comedido, de maneira serena, contido, recatado, sério. Mas, sobretudo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós temos que vigiar em oração. Em Mateus capítulo 26, versículo 48, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas este vigiai e oração é que nós devemos estar em espírito de oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, ou seja, ardente amor, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. O amor é o dom supremo. E em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, veja, mas sobretudo, tende ardente caridade, ardente amor, uns para com os outros. Nós devemos amar uns aos outros, porque a caridade, ou seja, o amor, cobrirá uma multidão de pecados. Isso nós vimos ontem, amados. O amor, o perdão e a misericórdia, nós temos visto muito isso. Deus tem nos alertado, nos exortado para falar muito disso para mim e para todos os que têm acesso a esse vídeo, irmãos. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, ou seja, sem reclamações, sem reclamações. Nós temos que ser hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações,
cada um administra aos outros o dom como o recebeu, aquilo que nós recebemos de Cristo, aquele dom que Ele nos deu na palavra, aquele dom, aquela capacidade que Ele nos deu na sua palavra, aquele dom. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, nós temos que ser despenseiros. O despenseiro é aquela pessoa que é caridosa, que utiliza a generosidade alheia. Nós temos que ser despenseiros da multiforme, das várias formas, da multiforme graça de Deus. Nós temos que dar a multiforme graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Portanto, vejamos, cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como nós temos que fazer a caridade, nós temos que levar este alimento que nós recebemos, este dom que nós recebemos, das diversas formas, das várias formas com que ele se manifesta, de diversos modos, amados. Nós não temos que entesourar, mas cada um administra aos outros, nós temos que administrar aos outros o dom como recebeu, o dom como nós recebemos. Se Deus falou, se Deus nos capacitou, nós temos que levar às outras pessoas este alimento. Nós não temos que entesourar só para nós. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, nós temos que fazer a caridade, nós temos que abençoar vidas com isto que nós recebemos, amados. Com esta multiforme graça de Deus, com essas várias formas, com essas diversas manifestações da graça de Deus. Aí a graça, nós já vimos que é um favor imerecido. Nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé. A graça é um favor não merecido, é um favor imerecido. E ela se expressa de diversas formas através da multiforme graça de Deus, o favor, a misericórdia de Deus. Portanto, que fique esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Uma boa noite para todos, com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.